Bom, vamos lá. É como antes eu vou ler, porque pode ser que alguém que tenha deficiência visual precise ouvir somente. Então, eu vou ler os slides como sempre faço. Árvore das categorias de análise semiótica, nível discursivo, dimensão sintática, debreagem. Está publicado no livro Ana Cristina Frick-Matt, Árvore das Categorias de Análise Semiótica, série em 4 volumes, coleção Texto Livre, PEN Semeando o Mundo, São Carlos, Pedro e João Editores, 2024. Então, os slides estão em Creative Commons by SA, são do grupo Texto Livre, com apoio do CNPq, FAPEMIG e Faculdade de Letras da UFMG. Nesses slides, a gente vai usar os 3 primeiros livros da série. Bom, quadro teórico da debreagem. A debreagem é um processo extremamente importante para a compreensão dos conceitos de enunciado, enunciação, texto e mesmo do lugar do percurso gerativo do sentido. Recorremos, embora de forma preliminar, à leitura que Fiorin, 2001, faz dos postulados gramscianos, a fim de propor uma abordagem completa a essa parte densa da teoria, de forma a que pudéssemos, nesse livro, ou nesses slides, fornecer ao leitor uma apreensão do todo, sem alcançar todo o detalhamento possível, mas de forma suficiente para nortear tanto as primeiras incursões do analista quanto aprofundamentos teóricos ulteriores. A análise da debreagem requer uma boa consciência das relações entre imanência e manifestação, bem como entre os planos do conteúdo e da expressão. Então, se precisar voltar nisso, depois vocês dão uma olhada ou fazem as perguntas agora. Compreende-se a imanência como um nível pressuposto e potencial, no qual encontra-se o percurso gerativo como possibilidade integral, e a manifestação como um nível já presentificado, textualizado, pois compreende a junção de um plano da expressão ao do conteúdo. O enunciador é responsável pela semiose, que é a própria textualização, a manifestação do discurso, que em imanência ainda não é, pois ainda pode ser tudo e qualquer coisa. Greimas e Courtet, sem data, página 147, vão referir a enunciação como um lugar imaginário que confere ao sujeito o estatuto ilusório do ser. Sem compreender essa separação entre o dito e o ditador, entre aspas, ou seja, entre o enunciado e o enunciador enunciatário, mas também entre enunciador, enunciatário e os atores ontológicos que assumem esse papel. Sem fazer isso, é impossível realizar uma análise correta da debreagem. A ontologia refere-se aqui ao mundo natural, aquele que é o lugar de elaboração do exercício de múltiplas semióticas. Página 292 do Greimas e Courtet, sem data. É esse mundo no qual nascemos e que, a partir da aquisição das linguagens, passamos a perceber sempre de forma mediada por elas, o que não significa que não tem existência fora delas. Por exemplo, a Ana, que escreveu essas linhas, pode-se dizer assim, no momento da escrita, assume o papel de enunciador e povoa o de enunciatário com todas as imagens e traços de quem pretende que as leia. Mas não é o enunciador. Ela assume na hora de enunciar, mas o enunciador, quando você lê essas linhas, ele permanece pressuposto por elas. Carrega as marcas da enunciação, mas não coincide com a Ana. Não é mais a Ana, é o enunciador. Não fosse assim, nós não poderíamos, por exemplo, citar a fala de alguém,
Se você ler para um grupo as linhas aqui escritas, nem você, nem a Ana serão os enunciadores, mas enquanto lê, esse é o papel que você assume. É interessante notar que Ana, que escreve essas linhas, não é nem a pessoa de carne e osso que está aqui falando com vocês e nem o enunciador, mas um ator construído pelo discurso para referir uma ocupação de forma figurativa desse lugar de enunciador. Vou fazer uma pausa. Vocês estão entendendo até aqui? Deixa eu ver o que a Silvane falou. Uma análise da debreagem revela as relações entre imanência e manifestação, bem como os planos do conteúdo e da expressão do processo de textualização pelo enunciador. A debreagem é uma análise de marcas da enunciação. São escolhas da enunciação que vão sendo feitas durante o processo de enunciação e cujas marcas estão no discurso. Elas têm a ver com tempo, espaço e pessoa, que são os três elementos que a gente vai analisar. Tá? Então, é dessa forma que ele remete à enunciação. E eu preciso separar da enunciação aquilo que é o plano do conteúdo e o plano da expressão. Se eu estou fazendo uma análise do percurso gerativo, por exemplo, do quadro da debreagem, eu estou falando do plano do conteúdo. Tá? Então, é importante que eu faça essa separação entre enunciado, enunciadores, atores, para poder fazer compreender. Tem mais uns desenhos que vão ajudar a compreender isso. Vamos lá. O enunciado é, portanto, um fruto da semiose, e assim a enunciação que o produz é sempre anterior e pressuposta, mas permanece no texto na forma de marcas, mais ou menos evidentes, sobre quem são enunciador e enunciatário. O sujeito da enunciação recobre esses dois papéis, já que um cria o outro. Um não existe sem o outro. Isso é dito por Greimas e Cortês, página 150. Quanto mais evidentes e específicas essas marcas, né, mais restrito o público que compreenderá de fato a mensagem, de modo que a forma genérica das marcas deixada no discurso pela enunciação faz parte das estratégias discursivas. Visto de outra perspectiva, a da recepção, quanto menos específicas forem as marcas da enunciação em relação ao enunciatário, ou seja, quanto menos eu descrevo e especifico o enunciatário, maior a probabilidade de qualquer leitor identificar-se com esse papel e manter com o texto uma relação fiduciária, seja pela concordância ou pela discordância de seu conteúdo. Nota-se, assim, que nem o enunciador e nem o enunciatário estão contidos no texto. Pergunta que não quer calar. Se eu digo eu, esse eu não está contido no texto? É ali que entra a debreagem. Esse eu é um ator do discurso, não o enunciador. É a mesma coisa que era com a Ana. Muito menos é a pessoa que profere as palavras ou gesticula em libras, por exemplo. Caso fossem a mesma coisa, seria impossível citar em outra pessoa em primeira pessoa. Aí ela disse, é o exemplo, eu, hein, jamais pintaria o cabelo de verde, apareceu um repolho. Quando eu coloco na boca de outra pessoa as palavras de um outro ainda, o enunciador está criando o papel de narrador e narratário, que é quem coloca as palavras no papel de interlocutor e interlocutário. O eu, que repete a frase do repolho, o narrador, e não é o mesmo eu que jamais pintaria o cabelo de verde. Deixa eu ver a pergunta da Silvânia. A relação entre enunciador e enunciatário, onde um cria o outro, se manifesta no texto através das marcas
da enunciação, conforme descrito por Greimas e Courtet, continua sendo marcada pelo eu, tempo e espaço? Sim. Essa é a debriagem, ela cria um quadro de pessoa, espaço, tempo, cada qual, por exemplo, um quadro da cronologia, um quadro da espacialidade e um quadro da figurativização do ator, que nós vamos ver depois. Tá? E quando ele faz, são esses três, sempre esses três fazem parte. É claro que vai ter textos que não aparece uma ou outra. Vocês têm que pensar assim, que a semiótica dá conta de todos os eventos, ou procura dar conta de todos os eventos que acontecem no texto, mas um texto é diferente do outro justamente porque eles usam essa relação com a linguagem, essa construção semiótica de forma diferente. Senão ia ser tudo a mesma coisa, e não é. Aquelas coisas que não têm destaque, a gente, em geral, ou que são igual a tudo, a gente, em geral, não dá muita importância na análise, porque não traz uma especificidade ao texto, né? Então, vamos ver, aqui a gente tem um desenho em que eu coloco o objeto, texto-objeto, vejam, e o enunciador está fora do texto. Vamos dizer que esse desenho da folha de papel é o texto. Então, o enunciador e enunciatário se relacionam um com o outro, mas não diretamente. O enunciador, para criar o enunciatário, ele vai criar um narrador, que pode estar pressuposto apenas, por exemplo, não estar visível no texto, um interlocutor que os dois o narrador se relaciona com o interlocutor com o objeto, que é o texto, que ele vai passar ao interlocutário, que vai ser relatado pelo narratário, e, enfim, quem vai receber tudo isso é o enunciatário. Quando a gente diz está fora do texto, o enunciador, significa que você não vai achar o enunciador dentro do texto. Vocês têm ideia por quê? É o seguinte, no momento em que você enuncia, pronto, já não, o texto já está pronto e você já perdeu o texto. Você já está fora dele. No momento em que ele termina de ser textualizado, o enunciador já não está mais lá. Porque o que é enunciação? Enunciação é enunciar. Assim que acabou a enunciação, ela já foi, já era. Mas o texto carrega essas marcas. Então, eu coloco aqui uma boa forma de pensar a debreagem é reconhecê-la como um conjunto de níveis da colocação em discurso das categorias de tempo, espaço e pessoa. Na figura dessa da folha de papel, podemos ver uma sequência de fora para dentro, enunciador, narrador, interlocutor, e de dentro para fora, interlocutário, narratário, enunciatário. Note que num diálogo, numa conversa, em qualquer troca comunicativa, esses papéis invertem-se o tempo todo, a cada troca de turno de fala, então não são papéis fixos. Essa figura nova, ela mostra melhor esses níveis. Tudo que fica fora do texto, enunciador e enunciatário, pertence ao texto apenas como pressuposto. É muito importante pensar nessa ideia de pressupostos. O que uma determinada configuração semiótica pressupõe e não está textualizado, porque isso nos ajuda a descobrir muito mais sobre o texto e ir mais fundo nas análises. De modo que só podemos acessá-los pelas pistas que encontramos em cada texto. Mesmo assim, a instância da enunciação é inseparável do texto. Um não existe sem o outro, assim como não existe enunciador sem enunciatário. A debreagem de primeiro grau é aquela que, dentro do texto, contém os papéis de narrador e de narratário. E a debreagem de segundo grau é a primeira em que os atores dialogam entre si.
Quando os interlocutores referem-se diretamente ou indiretamente ao discurso de outra pessoa, teremos uma debreagem de terceiro grau. E assim por diante. Eu posso ter terceiro, quarto, quinto grau. É só lembrar das Mil e Uma Noites, em que ela conta uma história, dentro da história tem outra história, que tem outra história, que tem outra história, e por aí vai. Então, embora aquelas figuras anteriores sejam capazes de mostrar essas camadas de debreagem em termos de interioridade, as debreagens de mais alto graus, e a exterioridade, enunciação pressuposta, elas são bidimensionais, as imagens. E por isso não permitem perceber que, ao invés de camadas de círculos, ou seja, um círculo nas relações entre os dois actantes, atores, nós estamos no discursivo, trata-se de esfera, porque nós estamos trabalhando com uma organização tridimensional, que são exatamente as categorias que nós analisamos: pessoa, espaço e tempo. Como nos ensina Fiorin, referindo-se a Benveniste, o eu existe por oposição ao tu e é a condição do diálogo que é constitutiva da pessoa, porque ela se constrói na reversibilidade dos papéis eu-tu. E ele completa: a categoria de pessoa é essencial para que a linguagem se torne um discurso. A linguagem, do mesmo modo, é um produto da nossa humanidade e, por isso mesmo, ela é antropomórfica. Isso significa que você pode ter como pessoa elementos que na nossa vida fora do texto são, são inanimados, são auxiliares, não pertencem à história, não pertencem à nossa história. Mas a gente sempre vai analisar e encontrar esse olhar antropomórfico que a semiótica vai reproduzir. Debreagem enunciativa e enunciva. O antropomorfismo é também antropocêntrico. Tudo tem como referência um eu, explícito ou não. Explicitar esse eu cria o que chamamos de debreagem enunciativa, pois o eu que remete ao enunciador está enunciado. Quando não o explicitamos, a debreagem é enunciva. Se, por um lado, ela é mais objetiva, menos pessoal, e cria uma distância entre o falante e o falado, por outro lado, ela é mais rigorosa em relação à enunciação, visto que a enunciação não está simulada no enunciado, mas assume que o precede, sendo sempre por ele pressuposta. Então, quando eu coloco o eu no texto, eu estou fazendo uma simulação de presença do enunciador no enunciatário. Por esse motivo, a debreagem enunciativa pode ser também chamada de embreagem, ou mais estritamente reembreagem, pois ela simula trazer para dentro do discurso o que, pela própria existência do enunciado, já não está mais, já foi. O enunciado só existe como tal por ser fruto de um processo prévio de enunciação. Um exame mais apurado da relação entre debreagem, que é dar a voz, e embreagem, que é o efeito produzido pela neutralização das categorias de pessoa ou tempo ou espaço, assim como pela denegação da instância do enunciado, pode ser encontrado em Fiorin, 2001, 48-51. Se alguém quiser trabalhar melhor com essa questão de debreagem, procura Fiorin, é a melhor fonte que tem sobre isso. Ele esgotou todas as possibilidades de análise nesse sentido. Bom, como a pessoa enuncia num dado espaço e num determinado tempo, todo espaço e todo tempo organizam-se em torno do sujeito, tomado como ponto de referência. É o que diz Fiorin na página 42. Durante os nossos estudos sobre essas categorias fechadas que a gente encontra na árvore, observamos que existe uma forte correlação
entre cada um dos referentes da enunciação, que é um enunciado cuja função predicado é denominada de intencionalidade e cujo objeto é o enunciado discurso. Isso está em Greimas, isso é do dicionário 1, tá? Observe essa figura. Eu aqui e agora são o local de cruzamento da pessoa, espaço e tempo. É um ponto de origem, não qualquer ponto. O ponto de referência para todo e qualquer outro ele lá então. Qualquer um ele lá então que eu puder definir vai estar relacionado com esse eu aqui agora que está nesse ponto. Eu preciso ter isso textualizado? Não. Como sempre, isso pode estar apenas pressuposto. Eu posso falar da pessoa, do ele lá então, sem falar do eu aqui agora, mas por pressuposição ele está no texto. Uma debreagem, a enunciativa, é pontual, concentrada. A outra, enunciva, é espalhada, difusa. Na esteira da tensividade, Zilberberg e Fontani, 2001, página 33, podemos dizer que a debreagem enunciativa é da ordem da triagem, enquanto a enunciva é da ordem da mistura. Na primeira, define-se pessoa, espaço, tempo pela exclusão de tudo que não é eu aqui e agora. Já na segunda, pela abrangência desse todo que não pertence à instância do eu aqui e agora. Assim, julguei apropriado definir que a debreagem enunciativa é uma debreagem do tipo concentrada e a enunciva é uma debreagem difusa. Isso ajuda a fazer o elo entre a debreagem e a análise da tensividade. Então, sozinha na tensividade, ela pode até dizer pouco, mas ela vai ajudar a encontrar elementos para a tensividade. Na árvore, eu tenho, portanto, níveis. O nível discursivo, dimensão sintática, debreagem, e a primeira categoria é a lógica da debreagem. A lógica da debreagem traz a seguinte pergunta: o que prevalece, né, na debreagem, no texto como um todo? São concomitâncias, convergências ou não concomitâncias e divergências? A mistura vai aparecer nas concomitâncias e convergências, lembra? Um ponto na debreagem de primeiro grau. E a triagem, não concomitâncias e divergências na debreagem de primeiro grau. Pode ser que você encontre diferenças entre as debreagens de primeiro, segundo grau, etc., e isso vai trazer elementos importantes para a análise do texto. Aí eu coloquei primeiro grau, que é o ponto inicial da análise. A ideia de tratar a debreagem pela lógica da triagem e mistura vem de Fiorin, 2001, quando ele explica que a enunciação é o lugar de instauração do sujeito e este é o ponto de referência das relações espaço-temporais. Então, vamos lá. Pessoa, espaço, tempo. Cabe destacar que, tal como o quadrado semiótico, a debreagem estabelece pontos numa escala graduada, ou seja, aponta momentos de um processo e não o processo propriamente dito, que será foco da aula sobre aspectualização, ou seja, a debreagem te dá as referências, as balizas, quais são as referências dentro do texto. Por exemplo, no tempo, eu posso ter agora, eu posso ter ontem, e posso ter anteontem, e posso falar num passado distante. Eu vou tendo várias marcas que vão criar essas referências no tempo em relação ao agora, que podem ser outras, inclusive. Isso foi só um exemplo. A análise da debreagem é fundamental, pois determina essas referências para a dinâmica do texto, observada na aspectualização. E também é importante destacar que a referência dada pelo texto não está restrita a eu aqui e agora, como eu disse antes, pode ser outra a referência. Ah, Silvane,
pergunta como a lógica da triagem ou mistura, conforme explicada por Fiorin, relaciona a enunciação e instauração do sujeito e as relações espaço-temporais. Na verdade, o que ela faz, essa lógica da triagem e mistura, ela vai remeter à tensividade, tá? Vamos voltar aqui no slide anterior, tá? Ele não vai falar diretamente de triagem e mistura. Ele vai falar que a enunciação é o lugar de instalação do sujeito e é o ponto de referência das relações espaço-temporais. E aí ele vai explicar aqui que nós temos eu, aqui e agora. Então, quando eu vou analisar, de um lado, eu, aqui e agora, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma triagem, porque eu estou separando um ponto, especificando um ponto que é o eu aqui e agora. A mistura, no entanto, ela é expansiva, tá? Ela vai trazer todos os lugares, claro que não é tudo, né? Depende do texto que você está analisando, mas vai trazer todas as referências de ele lá, então, que podem aparecer em relação a um eu aqui agora ou não, ou deixar isso pressuposto também. Mas eu recomendo, para saber, se você quiser se aprofundar nisso, eu recomendo dar uma olhada no Fiorin, que é um livro muito importante sobre isso. Bom, esse eu já falei. Vamos ver aqui. Como a debriagem estabelece referências para a dinâmica do texto e se relaciona com a aspectualização, indo além das coordenadas de eu aqui e agora. A diferença é que a debriagem, ela é como um esquema, é como se você desenhasse um mapa da enunciação, da debriagem, do tempo, do aqui e agora no texto. Quando você fala em aspectualização, você está falando sobre como no texto são feitas as passagens entre essas referências. E é por isso que elas estão muito interligadas, porque eu preciso ter a referência, senão como eu vou falar de passagem de um lugar a outro, se eu não tenho, eu não sei o que é um e o que é outro. Então, por isso que é importante fazer primeiro a debriagem, ela ajuda muito a você poder depois falar do eu aqui e agora. E é exatamente isso que nós vamos ver agora na árvore, a referência, tanto para a pessoa, quanto espaço, quanto tempo. Para a pessoa seria eu ou ele. No tempo, agora ou então. A referência de espaço aqui e lá. Então, a pergunta é: qual a referência para a pessoa, para o espaço e para o tempo na debriagem observada no trecho em foco? Pode ser que não esteja todos, espaço, tempo e pessoa lá, mas eu vou observar o que é que tem. Se é ele ou eu, se é lá ou aqui, se é então ou agora. As referências de uma instância não determinam a outra. Assim, todas as combinações de pessoa, espaço e tempo poderão ser encontradas durante a análise de um texto qualquer. Ou seja, eu posso ter um texto em que sou eu, lá e então, tá? E qualquer outra combinação é válida. Agora vamos ver. Quando se trata de observar a lógica de pessoa, espaço e tempo, o foco é o trecho, no lugar do texto como um todo, que nós analisamos primeiro na categoria de lógica da debriagem. Ela é, portanto, independente dessa lógica geral. Pela importância dessa diferenciação, optei por utilizar nomenclatura diferente. Então, para a pessoa, o eu vai ser convergente, ele vai ser divergente. Espaço, aqui convergente, lá ou algures, divergente. Tempo, agora é convergente e então divergente. Então, vou ter todas essas opções na hora que eu for analisar a lógica da pessoa, do espaço e do tempo.
tá? Eu não vou mais falar de triagem e mistura, mas eu vou verificar se são convergentes ou divergentes. A relação é bem forte, mas como eu posso ter uma lógica no texto inteiro e naquele trechinho observar uma relação diferente, é importante que eu saiba fazer essa diferenciação. Isso só com a prática. Agora vamos ver, então, a categoria de lógica da pessoa, do espaço e do tempo na debreagem. A gente vai ter a lógica da pessoa, espaço-tempo, concentração e difusão. Então, qual a lógica para a pessoa, para o espaço e para o tempo na debreagem observada no trecho em foco? A gente vai observar se é convergente ou é divergente. Então, pessoa, espaço e tempo vão ser difusão ou concentração, conforme a divisão, a difusão está relacionada à debreagem enunciativa, faltou enunciva, está errado aqui, enunciva. Então, a difusão enunciva ele lá, então, a concentração enunciativa eu aqui agora, mas como as instâncias não são dependentes entre si em relação à referência, e exatamente porque não há uma relação direta, um vínculo obrigatório, também não são dependentes quanto à lógica. Então, eu posso ter uma lógica de concentração na pessoa e de difusão no espaço e concentração no tempo, por exemplo. Tudo isso, todas essas combinações vão formar diferentes efeitos de sentido, mas eu não posso presumir nada agora, porque eu não estou falando de texto, eu não estou fazendo uma análise de um texto, eu estou só apresentando a teoria. Tá? No livro 3, vocês vão ver alguns exemplos. No 1 também. Agora, a categoria grau da debreagem da pessoa, do espaço e do tempo, o que é? O nível, né? O grau de debreagem, eu vou me perguntar, qual é o grau de debreagem de pessoa, do espaço e do tempo? Ele pode ser pressuposto, que é aquilo que está fora do texto, a instância da enunciação, é dessa que eu estou falando, externa ao texto, recuperada pelas pistas que deixou no processo. Como eu falei antes, de primeiro grau vai ser entre narrador e narratário, interno ao texto. De segundo grau, personagens, protagonistas, enfim, atores do discursivo comunicando-se entre si e delegados pelo narrador, e podem ser também em outros graus. Terceiro grau, sempre delegado pelo grau anterior, aumentando o nível a partir de 3. Então, segundo grau, terceiro grau, quarto grau e assim por diante. Cabe destacar que, tal como o quadrado semiótico, a debreagem estabelece pontos numa escala graduada, ou seja, aponta momentos de um processo e não o processo propriamente dito. Vejamos um exemplo que não está nos livros. Eu começo a aula aqui, nesse ambiente, e digo: na aula de hoje falaremos da etapa da debreagem. Eu vou subdividir isso em dois trechos. Na aula de hoje, é o primeiro, e o segundo falaremos da etapa da debreagem. Para o primeiro trecho, na aula de hoje, não tenho referência à pessoa, mas eu tenho um aqui para o espaço e um agora para o tempo. Quando eu falaremos da etapa da debreagem, a referência de pessoa é um eu, nós, e a referência de espaço, aqui, porque ainda é na aula de hoje, e o tempo é então, porque eu estou falando falaremos, é futuro, eu não comecei a falar ainda. A debreagem é de primeiro grau, visto que o dono da voz é o narrador, representado por nós, que pode ser digitado como narrador nós, por exemplo, o nós em letras, como é que fala isso? Diminutas embaixo? Esqueci o nome. Bom, aí vamos ver agora a lógica geral e as referências nesse mesmo exemplo. Na aula de hoje vai ser o quadro é o mesmo que eu tinha antes,
E eu vejo, se não tem referência no trecho direta ou pressuposta, não é possível determinar. Eu não vou colocar nada em relação, tá? Então, se eu não falo no trecho, a aula de hoje, eu não falei de pessoa, eu não vou colocar nada aí, porque eu não posso falar o que não está no texto, tá? A não ser que o meu trecho seja maior, que seja a frase inteira. Então depende, vejam, sempre depende da divisão que você faz primeiro do texto para fazer a análise. Isso vai poder dar resultados diferentes da análise, mas não são resultados que prejudicam a análise, porque se você retirasse, dividisse, somando ia dar na mesma. Tá? Por outro lado, se foi apresentada no trecho anterior, como falaremos da etapa da debreagem para poder fazer as análises, tá? Então eu mantenho esse nós, esse eu, a não ser que seja indicada a mudança no trecho. Como eu falei, não tem, do jeito que eu falei, não tem mudança nenhuma. E eu acho interessante a gente dividir, quando faz a divisão, procurar sentir essas coisas assim. E a partir desse trecho, alguma coisa mudou, tá? Isso eu estou falando assim, sentir, porque é totalmente arbitrária essa divisão. Cada um divide o texto do jeito que quiser, porque sempre a gente vai estar analisando o texto como um todo. A lógica geral dessa frase, né, desses dois trechos, na aula de hoje falaremos da etapa de debreagem, a lógica geral é da mistura, pois até a mudança que aparece na referência do tempo não refere-se, mas um agora estendido para o futuro. Por que eu e não nós? Porque nós é um ator, não vários. Além disso, poderíamos pensar em uma terceira pessoa retórica, pois quem vai falar é o professor. Né? Então, quando eu falo, nós falaremos, eu estou falando aqui agora, né? A aula é um espaço, sim, mas também é um tempo. Então, não somente o hoje indica o agora, o espaço também, ela é aqui, numa aula já iniciada. Deixa eu perguntar, ficou claro até aqui? Tem alguma pergunta? Eu vou responder igual eu respondo nos encontros com a Eliane. Sabe quando Hum, aparece aquele círculo de carregando? sim, Então, está carregando. entendi. Então, vamos lá. Depois a gente, na prática, muitas coisas que inclusive vocês nem percebem como dúvida agora, vão aparecer, tá? Então é importante eu apresentar a teoria e a gente debater e vocês aplicarem um objeto para poder ter certeza do que vocês não sabem, trazer mais dúvidas. É assim que a gente aprende. Então vamos lá. A lógica nas instâncias. Instâncias que são pessoa, espaço e tempo. Essas são as três instâncias da debreagem. A qualificação da lógica em cada trecho pode ser pressuposta ou ignorada no primeiro trecho analisado. Optou-se aqui pelo pressuposto na lógica de pessoa, porque os trechos fazem parte da mesma sentença, como eu disse antes, embora o primeiro trecho não indique a referência. Ao indicar o então no segundo trecho, o narrador, nós, mantém seu lugar de fala na convergência, mas indica o tempo futuro, um a seguir. E o exemplo é insuficiente para uma análise mais aprofundada, mas nós podemos dizer, com base na comparação da lógica entre os trechos, que manter pessoa e espaço na posição eu e aqui aumenta a adesão do então no segundo trecho ao aqui, opa, não é do aqui, ao agora do segundo, do primeiro. Então, deixa eu repetir.
manter a pessoa e o espaço, como eu tenho lá no quadro, na aula de hoje, concentração, falaremos da etapa da debreagem, concentração na pessoa. Lógica do espaço, também concentração no primeiro e segundo trecho. O fato de eu manter esses dois concentrados, eles criam uma adesão entre aquilo na aula de hoje, que é o hoje, que é concentrado, falaremos da etapa da debreagem, é uma difusão, é um depois, mas está imediato, está muito próximo, está colado. Tá? E isso, como eu disse antes, assim, é difícil dar uma análise sem um exemplo, tá? E esse exemplo aqui é bem minusclinho, né? Para vocês verem o quanto dá para aproveitar disso, é mais para saber como aplica. Mas essa ideia, eu acho que talvez fique claro, assim, que quando eu observo a relação entre as lógicas, eu já tenho algumas conclusões sobre o texto. É aquilo que eu chamo de análise das análises, né? Quando você chega e vê as análises que você fez e vê para onde elas apontam, o que dá para concluir delas. Na tabela completa, o exemplo é fraco, claro, como eu disse antes, para falar de grau, nível, pois o dono da voz é o mesmo nos dois trechos, e costumeiramente não há alteração entre os graus da debreagem entre as instâncias, de modo que poderíamos, sem prejuízo da análise, manter apenas uma análise por trecho sem repeti-la a cada instância, porque veja, tudo é primeiro grau. Então, eu tenho nível de pessoa, primeiro grau, espaço, primeiro grau, tempo, primeiro grau em todos, tá? Que é qual é o primeiro grau? Narrador e narratário. Agora, aqui eu vou apresentar uma outra tabela que agrupa todas as feitas sobre essa sentença, as análises feitas sobre essa sentença usada como exemplo, e optando pela não repetição. Então, vamos ver um maior detalhamento. Na aula de hoje, a referência de pessoa, na primeira eu não tenho, mas falaremos da etapa da debreagem, é um eu. A lógica da pessoa, portanto, vai ser concentração nos dois, porque eu estou pressupondo que quem diz na aula de hoje é o mesmo que diz falaremos da etapa da debreagem. E o nível ou grau na aula de hoje é primeiro grau, na segunda, primeiro grau também. Agora, se eu tomar a sentença como um todo, eu vou pensar, a lógica geral é mistura, porque eu estou tendo uma concentração e um espalhamento ao mesmo tempo. E a debreagem é de primeiro grau, porque ela, logicamente, não houve nenhuma mudança. Mas se fosse um trecho maior, poderia a lógica geral ser completamente diferente daquelas que se encontrou nesse trecho, naquele que está sendo analisado. Pensa, esse trecho aqui, é claro que vai ser tudo igual, porque o trecho é o texto. Então, eu tenho dois trechinhos num texto que é o todo. Então, eu não vou ter grandes diferenças entre eles, mas em textos mais complexos isso aparece. Então, esse mapa que nós vamos fazer, vocês podem fazer como tabela, vocês podem fazer anotação no texto, vocês podem. Eu gosto de pegar quais são as referências de tempo, espaço, pessoa e desenhar isso numa linha que tenha uma lógica, por exemplo, a pessoa em geral é ou intensidade, ela já é muito mais variada do que o espaço, que vai ser aqui, lá, lá adiante, depois do arco-íris, etc. Ou para o tempo, que vai ser sempre o aqui, o agora, em relação ao que veio antes e ao que veio depois. E pode ser antes do antes, depois do depois, etc. e tal. Então, eu gosto de desenhar esse mapa, especialmente quando o texto é mais complexo, tá? Esses slides podem ser úteis durante o processo de análise,
recomendo guardar. E obrigada pela atenção, ótimas pesquisas. O trabalho está em Creative Commons by SA, texto livre, apoio do CNPq, FAPEMIG e Faculdade de Letras da UFMG. Assim, as referências. As principais são Barros, de Ana Luz Pessoa de Barros, Análise Semiótica do Texto, quarta edição, São Paulo, Editora Ática, 2005. E da Diana Luz Pessoa de Barros, Teoria do Discurso, Fundamentos Semióticos, São Paulo, atual, 1988. Nesses dois livros vocês têm uma visão mais sucinta do que é a debreagem e como se trabalha com ela. No texto do Fiorin, que eu cito aqui, José Luiz Fiorin, As Astúcias da Enunciação, São Paulo, Editora Ática, 1996, e já tem outras edições, ele vai fazer um trabalho bem mais completo. Então, se você quer se aprofundar nesse ponto, tem que ler Fiorin. E, finalmente, o Dicionário de Semiótica, da Algirda Greimas e Curtet, Joseph Curtet, tradução de Alceu Lima, Diana Barros, Eduardo Cainzal, Eduardo Lopes, Inácio Silva, Maria Sembra, Chieko Miyazaki, São Paulo, Editora Cultrix, sem data. Desculpem o barulho. É isso, gente. Muito obrigada. Eu vou encerrar a gravação.